Capítulo 10. Vivendo de aparência. O crescimento espiritual consiste mais no crescimento da raiz que está fora do alcance da visão. Matthew Henry. A religiosidade, que defino como a valorização da forma, da aparência, tem em nome do zelo roubado a essência da relação com Deus, que deveria ser honesta e sincera. O formalismo frio de um culto sem coração desagrada profundamente a Deus. Essa verdade nos é claramente apresentada pelo próprio Senhor Jesus ao citar e aplicar para os seus dias a profecia de Isaías. Ele respondeu: Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Marcos 7, versos 6 ao 9. Cristo denunciou uma atitude dos religiosos de sua época que consistia em manter uma aparência de devoção sem que ela de fato existisse no coração. Ele condenou o culto exterior, que é desprovido de transbordo de uma paixão interior. É evidente, na afirmação do Mestre, que o anseio divino pelo coração do homem se aproximando dele é o mais importante. Ouvi há muitos anos uma declaração que me fez parar para pensar. Certo casal teve uma séria discussão por conta da seguinte situação. A esposa, depois de o marido acompanhá-la numa compra de supermercado, atividade que a maioria dos homens parece não apreciar tanto, disse a ele que preferia que ele nunca mais a acompanhasse. O cônjuge, indignado, protestava. Faz anos que essa mulher pede que eu a acompanhe para fazer compras. Eu detesto isso, mas resolvi agradá-la e fui com ela. Entretanto, agora ela está dizendo que não quer mais que eu vá com ela ao supermercado. Quem entende isso? A esposa, muito calma, retrucou. Eu nunca quis que você fosse comigo ao supermercado. A essa altura da conversa, o marido explodiu. Como não? Eu tenho testemunhas de quantas vezes você disse que queria que eu fosse com você às compras. A mulher manteve a mesma tranquilidade e respondeu: Eu nunca quis que você fosse ao supermercado. O que eu queria é que você quisesse ir. E acrescentou: Para ir com cara emburrada, do jeito que você foi, reclamando o tempo todo e me apressando o tempo todo, prefiro que nunca mais vá. Obviamente, estava estampado na sua cara sua falta de vontade de estar lá comigo. Para ir desse jeito, eu realmente prefiro que você não mais me acompanhe ao supermercado. Como não dar razão àquela esposa? Ela tinha o desejo de esperar que o marido se agradasse em fazer aquilo. Não queria obrigá-lo a fazer algo do qual era visível o seu desinteresse. Enquanto refletia nesse episódio, pareceu-me ouvir certo sussurro do Espírito Santo em meu coração. Eu também não quero apenas que você me busque. Eu desejo que você queira me buscar. Vejo algo semelhante no protesto divino. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O culto de lábios é mais do que aceito, é esperado, desde que seja um transbordo de um coração inclinado ao Senhor. Não podemos inverter as coisas e deduzir que o culto de lábios não seja importante. O Pai Celeste espera que ofereçamos sempre, ininterruptamente, esse culto verbal. Por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam seu nome. Hebreus, capítulo 13, verso 15. O problema não está nos lábios que adoram a Deus, e sim quando isso deixa de ser um transbordar do coração. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Mateus, capítulo 12, verso 34.
Mas nessa adoração que o profeta Isaías classificou como inútil, a boca está fazendo um esforço para declarar aquilo que o coração não está dizendo. Trata-se de mera encenação. Um problema antigo. Vamos refletir um pouco mais nesse tipo de comportamento. Muita gente aprende a reproduzir um comportamento de piedade que é puro teatro. Deus não quer essa encenação. Ele quer nosso coração. A atitude errada de viver tentando manter a aparência tem roubado o ser humano do melhor de Deus e não é de hoje. A humanidade tem a tendência de maquiar e esconder os pecados, bem como fingir espiritualidade, desde o início da existência. Foi o que Adão e Eva fizeram ao pecar. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Gênesis capítulo 3, versos 7 ao 10. Ao perceber sua condição de nudez, o primeiro casal teve como imediata reação a tentativa de cobrir-se com folhas de figueira e depois de esconder-se, antes de focarem no concerto a ser feito com Deus. Adão e Eva se mostraram primeiramente preocupados com a sua própria imagem. A questão da aparência tem sido um problema desde o início da humanidade. E há profecias bíblicas de que isso continuará até o fim. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também deles. 2 Timóteo 3, verso do 1 ao 5. As Escrituras afirmam que nos últimos dias os homens terão aparência de piedade, mas negando o seu poder, a sua essência. A deteriorização humana será enorme. Ainda que esses homens não se classifiquem como amigos de Deus, eles tentarão manter a aparência de piedade. A vida deles será totalmente contraditória à palavra de Deus. Penso que negar o poder divino é basicamente negar a transformação, mas ainda tentarão preservar a aparência de piedade. E isso é trágico. Falei nos capítulos anteriores que o Senhor quer nosso desejo de buscá-lo e não apenas a performance de busca em si. Às vezes, trocamos a busca pela aparência dela. Substituímos o desejo sincero da presença de Deus por uma busca fundada somente na aparência, que só tem uma única motivação de levar as pessoas a criarem uma imagem melhor de nós e da nossa espiritualidade. Ainda recordo-me claramente de algo ridículo que fiz aos 15 anos de idade. Eu tinha recebido o batismo no Espírito Santo havia pouco tempo e meu zelo para buscar o Senhor havia sido profundamente despertado. Não nego, de forma alguma, o real anelo por Deus que meu coração sentia naquele tempo. O problema é que, junto com esse zelo, havia também uma preocupação exagerada com a opinião dos outros ao meu respeito. Até então, eu quase não lia a Bíblia, ainda que meus pais me obrigassem às leituras ocasionais. Mas depois dessa experiência com Deus, eu queria comer a palavra. O fato é que eu havia, na ocasião, acabado de comprar uma Bíblia nova e fiquei com vergonha pelo fato dela estar tão limpinha, sem aquelas marcações, destaques ou anotações comuns de quem estuda as Escrituras.
Pensei, quem vir essa Bíblia nesse estado vai achar que eu não leio, embora essa fosse, então, a mais pura verdade. Então, resolvi pintar alguns textos com um marcador amarelo para parecer que eu havia estudado as Escrituras, o que até então eu não tinha realmente feito. Minha lógica era bem simples. Raciocinei assim: se o livro mais lido da Bíblia é o de Salmos, então eu vou começar por lá. O problema é que eu não estava realmente lendo, fui pintando distraído. Acho que estava na frente da televisão ou envolvido com alguma outra distração. Até que quando dei conta, eu havia terminado de pintar de amarelo os 150 salmos. A partir desse dia, eu tinha vergonha de abrir a Bíblia no livro de Salmos, de tão amarelo. Parecia mesmo uma lista telefônica. Acho que a nova geração nem sabe o que é isso. O que leva alguém a agir assim? Obviamente é o anseio de ser visto pelos homens como alguém que busca a Deus, mesmo que não esteja buscando de fato. Muitas vezes parece que o que queremos mais é impressionar as pessoas em vez de nos dedicar a alcançar o coração de Deus. Essa é a razão pela qual Jesus confrontou todos esses estilos de vida aparente. Jesus confronta a vida aparente. O ser humano, como já afirmamos, é extremamente focado na aparência. Conforme vimos em Marcos, capítulo 7, versos 6 e 7, ele consegue louvar a Deus com um coração distante, somente para manter a aparência de devoção, ainda que esteja superficialmente fingindo ou até mesmo inexistente. O livro de Atos detalha um momento importante da igreja em seu início. Relata a história de Ananias e Safira, um casal que estava mais preocupado em que as pessoas o vissem dando uma grande oferta do que com a atitude correta de agradar e obedecer ao Deus a quem eles ofertavam. Atos 5, verso 1 ao 11. Um triste e lamentável fato que não se limita só à vida deste casal. O Senhor Jesus nos instruiu em relação a isso, para que nos guardássemos de cair nesse tipo de armadilha. Tenha o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão recompensa alguma do Pai Celeste. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Mateus, capítulo 6, verso 1 ao 4. Em outras palavras, o mestre advertiu: não procure aparecer com o que você faz, senão sua recompensa se limitará a tão somente ser visto e reconhecido pelos homens. Haja discretamente, buscando agradar só a Deus, e assim você guardará o seu coração de uma atitude errada, de uma vida aparente, e isso trará as recompensas divinas a você. Observe a intenção do ato de dar esmolas. É claramente revelado na frase a fim de serem honrados pelos outros. E Cristo não falou acerca disso somente quando falava das esmolas, mas também ao ensinar sobre as orações e os jejuns. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Mateus 6, verso 5. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa.
Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros o que você esteja jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê em secreto. E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Mateus 6, verso 16 ao 18. Obviamente, Jesus não estava nos proibindo de compartilhar com alguém uma experiência de jejum, até porque ele mesmo também fez isso. Do contrário, como ficaria o fato de os evangelhos nos contarem acerca do seu jejum de 40 dias? O erro não está no que fazemos e tampouco se contamos ou não aquilo que fazemos. A questão é o anseio de promover essa aparência de espiritualidade quando resolvemos anunciar aquilo que fazemos. Nós valorizamos demais a casca, a embalagem, mas a verdade é que a forma não é tão importante quanto a essência. Veja o que o apóstolo Paulo ensinou aos coríntios. Mas temos esses tesouros em vaso de barro para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6. A essência, o tesouro interior, é o que tem valor. A embalagem que ela se encontra, o vaso de barro, não tem a mesma importância. Quem deve receber destaque é o Senhor e seu poder, não a gente. Jesus não estava dizendo que nunca podemos ser vistos ou reparados pelos homens. Isso é inevitável. O que não podemos é desejar ser vistos ou esforçar-nos para estar em evidência. Isso deveria ser só uma consequência, um mero efeito colateral. Eu sei que não há como ser um cristão genuíno e não ser notado. Cristo também ensinou sobre isso. E quando fez, obviamente, ele não estava se contradizendo. Observe o texto. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perde o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mateus, capítulo 5, verso 13 ao 16. Tanto o sal como a luz têm que cumprir o seu papel. E não há como fazer isso sem aparecer. Jesus ainda afirmou que quando nossas obras são vistas pelos homens, Deus pode ser glorificado nisso. Não é errado ser visto. Errado é fazer somente para ser visto. Podemos e devemos ser sal e luz nesse mundo. Entretanto, mesmo ao cumprir nossa responsabilidade de salgar e iluminar, não devemos agir pensando apenas na aparência, no reconhecimento. Mas o fato é que Jesus seja como os seus discípulos publicou, seja como a sua forma de vida ou mesmo com as suas instruções, os discípulos nunca entrou no esquema dos judeus. Os mestres pegavam contra a doutrina dos líderes deles. Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Mateus 16:6. Os discípulos chegaram a pensar que a conversa de Jesus era sobre pão literal, mas depois compreenderam. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento do pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Mateus 16:12. Podemos mensurar um pouco da importância dessa questão da vida aparente e o dano que ela produz, ao observarmos quanto tempo e ensino Cristo empregou para combatê-la. Ele fazia isso repetidas vezes e de forma muito clara. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhe dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam.
Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Mateus 23, verso 1 ao 4. Precisamos entender que o que Jesus falou sobre os fariseus e mestres da lei não praticarem o que pregavam. Os fariseus eram da seita mais rigorosa dentro do judaísmo. Dizimavam até mesmo a horta de casa. Obedeciam aos mínimos preceitos da lei. O apóstolo Paulo, referindo-se ao seu tempo de fariseu, afirma como ele vivia como judeu antes de sua conversão. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Filipenses 3:6. Eles eram conhecidos como, na versão da sua época, os verdadeiros beatos. Não eram o tipo de pessoa que classificaríamos como desobedientes deliberados. Então, qual era o problema deles? É que até mesmo sua obediência à lei era mero pretexto por um anseio de reconhecimento. Observe o que Jesus disse. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filatérios bem largos e as franjas das suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes na sinagoga, de serem saudados na praça e de serem chamados rabis. Mateus, capítulo 23, versos 5 ao 7. Que afirmação forte. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Essa vida aparente se torna uma verdadeira anulação da obediência praticada. Os motivos errados corrompem até mesmo a prática da obediência. Estou casado desde 1995. Eu amo a minha esposa cada dia mais e sei que ela me ama. Entretanto, se eu declarasse meu amor por minha esposa somente em público e nunca quando estamos a sós, ela desconfiaria dos meus sentimentos. Ela me questionaria se eu realmente a amo ou se apenas quero fazer com que os outros pensem que eu a amo. Mas, infelizmente, essa parece ser muitas vezes a conduta da noiva de Cristo. Expressam amor nas reuniões públicas sem se importarem de fazer isso no âmbito pessoal. A quem estamos tentando agradar? Aquele que afirmamos amar ou ao público que assiste à nossa declaração de amor? Esforçamos-nos muito para transparecer algo aos outros. A religiosidade, que defino como uma prática de manter a aparência de piedade, é algo mais danoso do que podemos mensurar. Ela tem trazido grande estrago ao reino de Deus. A religiosidade é pior que a imoralidade. A religiosidade é algo tão perverso, tão espiritualmente venenoso, que, ao observar o ensino do Senhor Jesus, entendemos que ela pode ser pior até mesmo que a imoralidade. Sim, é isso mesmo que estou afirmando. E por quê? Porque, diferentemente dos demais pecadores, o religioso, por sua aparência de piedade, é um pecador vacinado contra o arrependimento. Lemos na Bíblia que a perversa cidade de Sodoma teria se aberto ao ministério de Jesus e sua pregação de arrependimento, enquanto os judeus de seus dias não. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Mateus, capítulo 11, verso 23. Cafarnaum, lugar onde Cristo operou tantos milagres, terá juízo mais rigoroso que Sodoma. Por quê? A explicação dada por Jesus é clara, porque diante de milagres como os que Jesus operou, os piores pecadores de Sodoma teriam maior possibilidade de arrependimento. Pior do que um pecador, por mais terrível que seja, só mesmo um outro pecador que é vacinado contra o arrependimento. É isso que a religiosidade faz.
bloqueia os pecadores contra o arrependimento. Ela promove um senso de justiça baseado na vida aparente, que por sua vez os cega para a sua real condição espiritual. Em outro momento, o Senhor Jesus afirmou que as prostitutas estão mais próximas do reino de Deus do que os religiosos de seus dias. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando seu primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo seu segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas esse respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Disseram: Qual dos 2 fez a vontade do Pai? O segundo, declarou Jesus. Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Mateus, capítulo 21, verso 28 ao 32. À semelhança dos fariseus dos dias de Jesus, nós pecamos hoje por nossa religiosidade. Aprendemos a falar e a nos comportar com ares de bons cristãos, e com isso encobrimos nossa desobediência. Dos 2 filhos, quem demonstrou ser obediente? Aparentemente foi o primeiro, que respondeu afirmativamente ao chamado do pai. Porém, na prática, o filho obediente foi o segundo, ainda que a princípio tenha se rebelado e dito que não faria o que o pai tinha pedido. Depois de arrependimento, ele foi obediente. Jesus compara esses 2 filhos a 2 grupos de pessoas: os fariseus, dos grupos da religiosidade mais rigorosa dentro do judaísmo, e os pecadores, os coletores de impostos, as prostitutas, que recebiam os piores rótulos da sociedade e espiritual naqueles dias. Jesus termina dizendo que o segundo grupo entraria no reino de Deus antes dos fariseus e os beatos e as carolas da época. Conclui-se então que de nada adianta passar horas sentado na igreja ouvindo a palavra de Deus, agindo como quem diz sim a tudo que nosso Pai Celestial nos pede, se depois não se faz o que Ele nos ordenou. A aparência de obediência não está entre os pecadores, está entre os religiosos. Já a verdadeira obediência nem sempre está com eles. A igreja de nossos dias tem se comportado desse modo semelhante ao do primeiro filho, porque preocupa-se mais com a aparência e o conceito dado pelos outros. Então sempre responde sim às ordens do Pai, mas nem sempre faz aquilo que disse que faria. Não basta termos aparência de religiosidade, é preciso praticar a palavra. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquecer de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas poderoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago, capítulo 1, verso 22 ao 25. Note que a Bíblia diz que aquele que não pratica a palavra engana-se a si mesmo. Essa pessoa não está enganando os outros, tampouco a Deus, ela está enganando a si mesmo. Muitos acreditam que por demonstrarem aparência de piedade, ou frequentar os cultos, ou estudar a Bíblia sozinho, alcançarão um lugar em Deus. Mas isso não é verdade. A única coisa que legitima nossa entrada no reino de Deus é o reconhecimento do senhorio de Jesus. E este, por sua vez, só se evidencia por meio da obediência e sujeição total a Cristo. Ouvir a palavra de Deus parece autenticar a religiosidade de alguém, mas é a prática da palavra que autentica a obediência na vida de um cristão. Há também o aspecto do resultado provado por cada um. Tiago fala do ouvinte negligente e do operoso praticante, mas deixa claro
que o abençoado na história é aquele que persevera em obedecer os mandamentos do Senhor, que ouviu e aprendeu. Na parábola de Jesus, compreendemos que o segundo filho, que a princípio rebela-se contra a ordem do pai e depois arrepende-se de sua atitude e muda sua postura para a obediência, é quem agrada a Deus. Uau! Jesus comparou o primeiro filho com os religiosos da sua época e o segundo com as prostitutas. O que me faz concluir que a religiosidade chega a ser pior do que a imoralidade. Não pela comparação da gravidade de um pecado e suas consequências, sendo medido por outro, mas pelo fato de que, como afirmei anteriormente, a religiosidade blinda o coração do pecador contra a necessidade de arrependimento. Esse conceito vai se repetindo ao longo das Escrituras. É só observar como Deus liberou juízo sobre diferentes tipos de pecado. O imoral de Corinto foi expulso da igreja e entregue à destruição do corpo. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 5. Mas Ananias e Safira foram mortos. Atos 5, 5. A religiosidade desse casal da igreja em Jerusalém foi punida com rigor, maior que a imoralidade que alguém da igreja em Corinto cometeu. Isso é um fato. Como afirmei antes, o problema do religioso é que ele não enxerga sua desobediência, pois é mascarado de obediência aparente e está vacinado contra o arrependimento. Quem está no pecado sabe que está errado e que tem de mudar. Mas o problema do religioso é que, por sua aparência de piedade, ele se acha justo e perfeito. O mestre também nos ensinou sobre isso. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como esses outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Lucas 18, do 9 ao 14. Não quer dizer que todo pecador que não seja religioso vai se arrepender, mas ele está menos resistente ao arrependimento por não se considerar justo. É claro que também há pecadores não religiosos que não querem se arrepender, mas entre esses você ainda vai encontrar muitos que não estão tão resistentes ao arrependimento. Um dos ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus repreendeu o outro que insultava a Cristo. Você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Lucas, capítulo 23, verso 40 e 41. Penso que dentre os problemas do religioso, do que cultiva essa vida aparente de devoção exterior sem paixão interior, estão 2 coisas terrivelmente danosas à sua relação com Deus: a justiça própria e o orgulho. Falando da justiça própria, podemos destacar que Jesus endereçou a parábola dos fariseus e o publicano que subiam ao templo para orar aos que confiavam em sua própria justiça. Lucas capítulo 18, verso 9. Não temos justiça própria. Imaginar que isso seja possível é um grande engano. A palavra de Deus afirma que todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundície. Isaías 64:6. Nossa justiça não é imputada por meio de Cristo. No que diz respeito ao orgulho, sabemos que Deus não quer que ninguém se glorie. Essa é uma das razões pelas quais a Bíblia diz que somos salvos pela graça e não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9.
Ou, como Paulo disse aos Coríntios, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 29. E ainda para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 1, 31. O orgulho e a vanglória serão evitados mediante contínuo quebrantamento e reconhecimento do quão dependente de Deus somos. Para tudo, sim, até para viver a vida cristã. Escudos de ouro ou de bronze. O problema de quem vive de aparência é nunca reconhecer que está andando de tanque vazio, que está morrendo de sede. Temos a indecência de tentar manter as aparências até mesmo quando a água da fonte já está sumindo das nossas vidas. Creio que isso aborrece muito o coração de Deus, porque além de não estarmos buscando a água, fingimos que estamos cheios de água viva. Observe uma ilustração bíblica que revela muito esse tipo de comportamento. No 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. 1 Reis, capítulo 14, verso 25 ao 27. Em vez de lutar para recuperar os escudos de ouro que havia sido perdido ou procurar repô-los, Roboão diz, com sua atitude, algo parecido com isso. Vamos manter as aparências. O de bronze é mais barato, mais fácil e mais acessível. Além disso, as pessoas não têm contato de perto com os escudos. O contato é de longe. E à distância, um bronze batido e polido pode até parecer com ouro. Então fingimos que os escudos de ouro estão aqui, quando na verdade não estão. Será que muitos de nós não temos trocado o escudo de ouro pelo de bronze em nossas vidas de oração e em nossa vida de busca por Deus? Quando então nos perguntam se tudo está bem, respondemos que sim, embora a verdade nesse caso é que não está tudo bem. Deus está dizendo que isso é maldade. Alguém pode dizer, mas pastor, a gente não apostatou como Israel. Ainda não, mas se não mudarmos logo a rota, é inevitável que sigamos no mesmo caminho. Que o Senhor, sem o qual nada podemos fazer, João 15:5, nos capacite a sustentar tanto o entendimento como a decisão de viver essa busca intensa, sem que misturemos isso a qualquer anseio de reconhecimento ou a uma mera vida de aparência.